Outro dia eu fui aqui na padaria, na esquina de casa, que é a padaria que eu sempre vou, é realmente muito perto da minha casa. E nessa padaria tem uma área nobre, digamos assim, que é onde eles expõem um bolo maravilhoso e que você pode pedir por pedaço, por peso, e levar para sua casa. São sempre bolos assim deliciosos, né? E toda vez que a gente entra na padaria, né, meu olhar vai direto pro bolo para ver qual era o bolo do dia e tal. Qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei na padaria? E ao invés do bolo maravilhoso, tinha o quê? O morango do amor. Eram vários morangos, né? Morangos gigantes, enfim. E a febre do morango do amor chegou na padaria e daí não tinha mais o bolo, era o morango do amor. E isso me fez lembrar de uma teoria muito interessante desenvolvida pelo Robert Shiller, que é Prêmio Nobel de Economia, professor de Yale, e que ele expressou num livro chamado Narrative Economics. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, essa reflexão que eu quero compartilhar. Qual é o argumento do livro? Enfim, eu vou falar de maneira muito resumida, porque é um livro super interessante, que eu recomendo a leitura, mas não é num vídeo aqui rápido de Instagram que a gente vai cobrir tudo que está ali no livro. Mas o argumento principal é que narrativas se tornam virais, e ao se tornarem virais, elas se tornam fatos econômicos. Ou seja, narrativas não são histórias que nós nos contamos para nós mesmos, né? E que, enfim, viralizam ou não viralizam. Mas narrativas se traduzem, muitas vezes, em fatos econômicos. E no livro, ele conta aí, né? Ele percorre a história econômica e nos dá exemplos de várias narrativas que realmente viraram fatos econômicos. Ele também diferencia no livro narrativas de histórias. Então, a narrativa ela tem sempre um tom de passar um argumento, né, de passar um ponto de vista. Não é bem aqui o caso do morango do amor, mas eu queria trazer o morango do amor, apesar de não ser a analogia perfeita para o que o Shiller discute ali no livro, mas acho que vale a pena a gente fazer a reflexão. Então, voltando para o livro do Shiller, né, de Narrative Economics, as narrativas, elas viralizam, né, à medida em que o contágio daquela história, ou seja, aquela história, aquela narrativa, ela vai espalhando, né, muito. Então, ela começa com um grupo de pessoas, com uma historinha, daí ela vai crescendo em termos de contágio, ou seja, quantas pessoas replicam aquela história, quantas pessoas replicam aquela narrativa, até que a taxa de contágio caia, né? Ou seja, as pessoas vão contando menos aquela narrativa, ela vai perdendo força e aí ela desaparece, digamos assim, ou perde a sua força. E aí ela deixa de ser um fato econômico, mas ela, nesse momento em que ela está viralizando e que muita gente está falando sobre aquilo, isto vira fato econômico. O que é um fato econômico? É algo que, de fato, acaba se materializando no comportamento de compra e venda, enfim, dos indivíduos numa certa sociedade. Então, as pessoas aumentam sua propensão a consumir algo ou a vender algo, enfim. De fato, impacta tanto o comportamento dos agentes econômicos quanto taxa de juros, taxa de inflação, enfim, coisas mais tradicionais e que a gente sabe que afetam mesmo o comportamento das pessoas. Então, nesse sentido, nesse livro, o Shiller iguala narrativas, ou seja, que a economia deveria observar com muito mais atenção, e os formuladores de política pública deveriam observar com muito mais atenção as narrativas que são cada vez mais virais, ou que se tornam virais porque elas em algum momento vão impactar comportamento econômico. E a razão pela qual eu estou trazendo isso é porque quando eu fui na minha padaria e vi aqueles morangos do amor, e que a gente sabe que tomaram as redes sociais, eles, de fato, apesar de não ser uma narrativa, então por isso eu quero fazer abrir aqui esse parênteses, isso não é uma narrativa no sentido do que o Shiller traz no livro, mas eu acho que é um exemplo, ainda que imperfeito, que nos ajuda a compreender essa ideia. Eles, de fato, levaram a um comportamento, né? Então as pessoas, eu recebi o WhatsApp, você sabe onde tem um morango do amor gostoso para eu experimentar? Quer dizer, as pessoas, por um lado, querem consumir o morango do amor, e por outro lado, docerias, padarias, passaram a incluir, né, começaram a incluir esse produto no seu cardápio. Então, de fato, acabou virando, né, um fato econômico no sentido de que levou o consumo deste produto e levou a produção deste produto. É claro que isso é uma analogia e, portanto, ela é por si mesma imprecisa, mas traz pra gente
os elementos centrais aqui da importância das narrativas para a geração de fatos econômicos. É claro que a gente também não sabe quanto tempo vai durar essa onda do morango do amor, mas que a gente já pode dizer que isso, bem ou mal, já está se configurando aqui, ainda que por um tempo muito determinado, num fato econômico, está.